Olá, tudo bem? O meu nome é Alan Alec de A a Z e nesta videoaula iremos abordar um assunto muito importante da nossa língua portuguesa, que são as figuras de linguagem. Mas afinal, o que é figura de linguagem? Figuras de linguagens são recursos expressivos empregados para gerar efeitos nos discursos, ampliando a ideia que se pretende passar e que não seria possível com o uso restrito e literal das palavras. Esses recursos podem dar o efeito de exagero, ausência, similaridade, lirismo ou estranheza, priorizando a alteração da construção das sentenças ou a semântica, que é o significado, ou até mesmo a sonoridade, que é a forma. Então temos aqui dentro das figuras de linguagens os sentidos das palavras, onde temos o sentido denotativo e o sentido conotativo. O que vem a ser o sentido denotativo? É o sentido real de uma palavra, como ela está descrita lá no dicionário. Já o sentido conotativo é o sentido figurado. Então, por exemplo, a palavra gato, no sentido denotativo, lá no dicionário, a gente sabe que é um felino com 4 patas, com rabo, com bigode, que se alimenta basicamente de leite quando é bebê. E no sentido conotativo é diferente, ele já muda o significado. No sentido conotativo ou no sentido figurado é quando associamos a beleza de uma pessoa a um gato ou a uma gata. Então, por exemplo, sabe quando passa aquela menina muito bonita que você comenta lá com o seu amigo, nossa, aquela menina ela é muito gata. Ou quando você comenta com a sua amiga que viu um rapaz muito bonito e você fala, nossa, aquele menino ele é muito gato. Ou seja, ela está associando a beleza daquela pessoa à beleza singular do felino gato, que é um animal exuberante, que é um animal bonito, um animal charmoso. Daí o sentido conotativo ou o sentido figurado. Puxei aqui para vocês um mapa mental com algumas das figuras de linguagens. Não conseguiremos visualizar todas porque é um assunto muito extenso, mas temos aqui dentro da figura de linguagem, temos a antítese, a metonímia, a perífrase ou antonomásia, a aliteração, personificação, a comparação, a onomatopeia, o eufemismo, o pleonasmo, a ironia, hipérbole, catacrese e metáfora. Vamos ver algumas delas? Aqui em nosso esqueminha de mapa mental, trouxemos alguns exemplos de figuras de linguagem. Primeiramente, dentro do campo do pensamento, trouxemos 5 exemplos. Temos a antítese, o eufemismo, a ironia, a hipérbole e a prosopopeia ou personificação. A antítese, ela consiste na exposição de ideias opostas ou ideias contrárias. Por exemplo, vida e morte, amor e ódio, guerra e paz e por aí vai. No caso do eufemismo, nós estamos tentando suavizar uma ideia central, que é uma ideia um pouco pesada. Então, quando dizemos fulano partiu desta para melhor ou fulano bateu com as 10, estamos utilizando dentro das figuras de linguagem do campo do pensamento um eufemismo para suavizar que fulano morreu. No caso da ironia, temos o que é contrário. Ele é calmo como um leão. Estamos sendo irônico, porque leão e calmo não combinam. Um outro exemplo, você corre como uma tartaruga. Também estamos sendo irônicos, porque correr, o verbo correr, e a tartaruga, o animal, sabemos que também não combinam. No caso aqui da hipérbole, temos um exagero. Chorei um rio de lágrimas. É claro que eu não chorei um rio de lágrimas. Eu estou utilizando desta figura de linguagem do campo do pensamento, que é hipérbole, para dizer que chorei muito. Ou, outro exemplo, estou morrendo de sede, ou estou morrendo de fome. Também é um exagero, é uma hipérbole. No caso da prosopopeia ou personificação, temos características humanas a seres inanimados. Então, aqui no exemplo, temos
A lua sorriu para mim hoje. Estamos utilizando a característica humana para um ser inanimado, que é a lua, para dizer que ela sorriu para mim hoje. Um outro exemplo, as árvores choram. Então, é o caso de prosopopeia. Nesse caso, estamos falando de uma personificação, que as árvores estão chorando. Figuras de linguagem no campo da construção frasal. Temos dois exemplos, o pleonasmo e a anáfora. O pleonasmo, ele consiste em uma repetição, ou seja, vi com os meus próprios olhos, você está sendo redundante. Se você viu, logo você viu com os seus próprios olhos. Outro exemplo, subi para cima ou desci para baixo, você também está sendo redundante, você está utilizando de pleonasmos. No caso da anáfora, temos a repetição de palavra. Se você dançasse, se você corresse, se você cantasse, você, por exemplo, seria famoso ou famosa. Um outro exemplo que eu encontrei aqui na internet de anáfora é o seguinte: este amor que tudo nos toma, este amor que tudo nos dá, este amor que Deus nos inspira e que um dia nos há de salvar. Então, são exemplos de figuras de linguagem do campo da construção frasal. No campo das palavras, temos a comparação, a metonímia e a metáfora. Dentro desse campo das palavras, vamos utilizar o que visualizamos nos slides anteriores, falando sobre o que vem a ser palavra denotativa e palavra conotativa. Então, temos aqui na comparação, você brilha como uma estrela. O próprio nome já diz, você está fazendo uma comparação. Então, a palavra em destaque está comparando. Você brilha como uma estrela. Já na metáfora, ele fala, você é uma estrela. Então, é uma metáfora. Há uma diferença muito tênue entre comparação e a metáfora. A diferença está aqui na palavra de comparação, de você brilhar como uma estrela, e aqui você é uma estrela, no caso da metáfora. Aqui na metonímia, essa é muito legal, e mais para frente a gente vai ver diversos exemplos de metonímia. De uma palavra por outra quando há relação de proximidade. Por exemplo, bombril. Vou utilizar bombril para lavar a louça hoje. Na realidade, bombril é a marca. Você está utilizando a esponja, a palha de aço. Outro exemplo, Coca-Cola. Coca-Cola é um refrigerante de cola. Na realidade, existem diversos outros produtos Coca-Cola, como tênis e roupa, por exemplo. Gillette, quando você utiliza a lâmina de barbear, você fala que vai comprar Gillette. Gillette é a marca que designa a lâmina de barbear. Harmonia ou som. Então, dentro aqui da figura de linguagem, estamos no campo de harmonia ou som. Onomatopeia. O que vem a ser onomatopeia? É a reprodução de som de seres inanimados ou de animais e por aí vai. Miau é a reprodução sonora do som que o gato faz. Tic-tac é o tic-tac do relógio. Em desenhos, quando tem briga lá no Batman, tem o pô, pá, bá. Está sendo representada a onomatopeia daqueles sons. Agora vamos para a aliteração. A aliteração é a repetição de consoantes dentro de um texto. Então temos aqui um trava-línguas. 3 tigres tristes para 3 pratos de trigo. Percebam que temos aqui a repetição sonora consonantal. Já na assonância, temos a repetição sonora de vogais, repetição sonora vocálica. Minha Foz do Iguaçu, Polo Sul, meu azul,
Luz do Sentimento Nu. É uma canção do Djavan onde há repetição vocálica. Agora vamos aos exemplos das figuras de pensamento. Os primeiros 5 exemplos. Temos dentro dessas figuras de pensamento, temos a figura de linguagem, que é a antítese. Lembra que falamos de ideias opostas, ideias contrárias? Então trouxemos aqui o exemplo da música do cantor Lulu Santos, que diz: não haveria som se não houvesse o silêncio. Ou seja, é uma antítese, som, silêncio. Eufemismo. Temos aqui para eufemismo. Os políticos quase que em geral subtraem dinheiro dos cofres públicos. Ou seja, está suavizando a ideia, né, de que eles são ladrões. Então, está tendo a ideia suavizada com a palavra subtrair para designar que os políticos, claro, não todos, mas alguns deles, uma boa parte pelo menos, são ladrões. Aqui, na figura de linguagem ironia, até no rosto do bonequinho, a gente percebe que ele está sendo irônico. Temos lá: chanceler venezuelana diz que Brasil é vergonha mundial. Aí o seu interlocutor diz o seguinte: a Venezuela bolivariana com desabastecimento, com líderes da oposição presos e perseguidos, com inflação, temos muito que aprender. A própria face do interlocutor já demonstra uma ironia. No caso da hipérbole: ah, mamãe, eu chorei rios de lágrimas para ele ficar, mas ele foi embora. Então temos aqui o desenho do namorado lá, da interlocutora, né, indo embora naquele rio de lágrimas. Então são charges, tirinhas bem-humoradas que representa bem o que vem a ser, no caso aqui, uma hipérbole. No caso da prosopopeia, temos aqui a personificação, né, dando características humanas aos seres inanimados. Então temos o Sol falando para a Lua. A Lua confessou a sua paixão pelo Sol, mas ficou triste por não poder vê-lo à noite. Ou seja, são características humanas sendo dadas a seres inanimados. Aqui no campo da construção frasal temos 2 exemplos: pleonasmo e anáfora. No caso do pleonasmo, o bonequinho da Turma da Mônica está falando um vazamento de água. Há uma redundância. Se há vazamento, é um vazamento de água. Logo está sendo utilizado de pleonasmo. Na anáfora, temos a repetição de palavras. Doutor, eu estou com falta de ar. Aí o doutor responde: só? Pois esse hospital está com falta de leito, falta de médico, falta de medicamento, falta de verba, ou seja, falta tudo. Ele está utilizando de anáfora, que é a repetição de palavras. Temos aqui mais 3 exemplos de figuras de linguagem do campo das palavras. Temos primeiro a comparação ou símile. Essa menina é bela e delicada como uma flor. Está sendo utilizada a palavra como para fazer a comparação da beleza e delicadeza da menina à flor. No caso da metáfora, que há uma semelhança entre a comparação, a diferença está em dizer diretamente que você é uma estrela ou você é uma flor, para designar que a pessoa é uma estrela ou é uma flor. Neste caso, está sendo utilizada a metáfora. No caso da metonímia, que demos alguns exemplos anteriores, o bombril em si não é a esponja de aço. O bombril é a marca. Então, quando você diz que vai comprar bombril e você compra outra marca, na realidade, você está indo comprar palha de aço. Durex é a marca. Fita adesiva é o que designa o Durex, que é a marca.
No caso de Toddy e Nescau, ele é a marca que designa achocolatado em pó. E assim sucessivamente. Chiclete, goma de mascar, maisena, amido de milho, Yakult, leite fermentado, Gillette, no caso é lâmina de barbear, fora utilizado o nome Gillette, mas Gillette, no caso, é a marca. Cotonete, hastes flexíveis, Havaianas, chinelo de dedo, sucrilhos, cereal de flocos de milho e por aí vai. Quando falamos não o nome do produto e sim o nome da marca, estamos utilizando a metonímia. Agora vamos aos últimos 3 exemplos de figuras de linguagem no campo da harmonia ou som. Temos aqui a aliteração, a assonância e a onomatopeia. Na aliteração, temos a repetição consonantal, a repetição de consoantes. Na música temos a boiada seca, na enxurrada seca, a trovoada seca, na enxada seca e por aí vai. Então temos aqui a repetição consonantal. No caso da assonância, é a repetição vocálica, ou seja, a repetição das vogais. Temos aqui a repetição da vogal E. E há tempos nem os santos têm ao certo a medida da maldade. E há tempos são os jovens que adoecem. E há tempos o encanto está ausente. E por aí vai. No caso da onomatopeia, são os sons reproduzidos de seres inanimados ou de animais. No caso de ser inanimado, temos o tic-tac do relógio, temos o miau do gato. No caso aqui do exemplo, temos a reprodução sonora do que viria a ser as pancadas, que no caso aqui é o Batman e o Robin, eles proporcionam aos seus oponentes. Paul, Biff, Bam, Sock, Blap e por aí vai. Então espero ter podido contribuir aí com mais estes conhecimentos e nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado.